Olá, estamos iniciando mais um Conexão. Eu sou o pastor Ednilson Lima e nós estamos aqui hoje para falar sobre porte de armas. Olha que situação, hein? Eu, pastor Ednilson Lima, falando sobre porte de armas. Não sei, olha, eu queria já começar o programa falando para você que eu só vi arma na mão assim uma vez. O namorado de uma tia minha, eu acho, é policial, mostrou a arma, mandou pegar, eu fiquei todo assustado, era garoto. Nunca mais quis meter a mão nisso. Nunca mais. Mas hoje, aqui no programa Conexão, nós vamos falar sobre porte de armas. Aí a gente tem aqui dois convidados especiais que vão trazer esse assunto com muito mais clareza para vocês aprenderem um pouco mais. Um deles tem experiência no assunto, é um servo de Deus, um amigo que eu tenho. O Gilson está aqui. Irmão Gilson, seja bem-vindo ao programa Conexão e que esse programa possa ajudar todas as pessoas. Boa tarde, pastor. Tudo bom com o senhor? Boa tarde, o pastor aqui. Que eu possa estar aqui não só tirando dúvidas, né? Mas também aprendendo, não só com o senhor, mas como amigo aqui do lado, pela grande experiência que vocês têm também. Graças a Deus. A gente, como pastor, também termina acrescentando, sempre tendo alguma coisa para acrescentar, mesmo não tendo a experiência no assunto, como nesse caso aqui, eu não tenho experiência nesse assunto, mas o irmão tem e vai nos ajudar bastante hoje. Amém. Pastor Ailson Patrício é um pastor que já me ajuda há alguns anos ali em Bangu, e na zona oeste do Rio de Janeiro, e tem feito ali um trabalho junto comigo, firme. Está aqui hoje também para trazer a parte espiritual também, a palavra, e junto com o irmão ajudar em alguma coisa. Pastor, o senhor falava que já foi do Exército também, então já Sim, conhece senhor, mais armas do que eu, no caso, Sim, né? senhor, pastor. Seja bem-vindo. Obrigado, pastor. Para mim é um grande prazer estar aqui com vocês e nós estaremos discutindo. E vocês em casa continuem conectados com a gente, que nós vamos aprender mais. Graças a Deus. Olha, amigos, nós vamos agora a uma matéria sobre esse assunto, porte de armas. E aí, depois, quando a gente voltar dessa matéria, a gente vai falar muito sobre esse assunto em nome de Jesus. Vamos rodar a matéria e a gente volta já. Uma pesquisa do Instituto Datafolha que relata que 7 em cada 10 brasileiros discordam da ideia de que armas trazem mais segurança para a população. Quem mais discorda com a ideia são as mulheres, com índice de 77%. Pessoas que se autodeclaram pretas, cerca de 78%, e 75% dos jovens de 16 a 24 anos. Entre diversas discussões, está também a questão da posse e porte de armas, tendo em vista que são ideias distintas. A posse de arma é a permissão para adquirir uma arma de fogo. Já o porte de armas é a autorização para o indivíduo andar armado fora de sua casa ou local de trabalho. O argumento mais ouvido para quem concorda com a flexibilização do porte de armas é a redução da violência, considerando que quanto mais pessoas armadas, o criminoso pensaria 2 vezes antes de atacar alguém. Queridos, olha, cada um tem uma opinião, né? Cada um tem... Há muita discussão na sociedade acerca do civil poder andar armado ou não poder andar armado. Há muita discussão acerca disso. Aliás, essa discussão ficou ainda mais em evidência com o governo anterior, o governo atual. Mas a gente não vai entrar em assunto de política aqui, nada disso. Mas, assim, é importante falar sobre esse assunto. É um assunto que está muito em voga mesmo, né? Bom, a história... O que a história fala sobre as armas? Eu até comentava aqui em off com vocês que pensando na história, né? Pensando na história do porte de armas, o homem, desde que ele se vê como homem, ele se voltou para criar armas, né? Para caçar, para sobressair aos outros animais. Então ele sempre fez, já foi um meio que ele, né? Historicamente, de preparar armas para poder fazer isso. Mas assim, Gilson, você que tem um pouco mais de experiência nesse assunto, o que a história fala sobre esse assunto? Pastor, em 1941, foi reconhecido, né, o porte ilegal de pessoas que não eram autorizadas, que andavam com a arma na rua, era reconhecido como crime, em 1941. Em 41, então, se um civil andasse na rua, não tinha aquela coisa de autorização, né? Não. Se andasse na rua e fosse pego, era crime. Era considerado crime.
Ao longo do tempo, nós tivemos várias mudanças, né? A mais importante foi em 97, né, com a instituição do CIRNAM, aonde fazia ali o cadastramento das armas apreendidas, né? E em 2003 nós tivemos o referendo, né? E aí apertou mais um pouco aí, né, Entendi. a questão de porte de arma. A gente vai falar muito sobre esse assunto. Historicamente, então, o irmão já traz uma história do nosso país acerca disso, né? E se a gente for lá atrás, como eu falei, desde os primórdios, desde os primeiros homens aqui na Terra, você vê na história que eles, até para se defender, ou para caçar, ou para se alimentar, eles já foram preparando suas armas, naturalmente. Não estou dizendo com isso que todos os homens têm condição de portar arma, de andar com a. Eu já falei no início do programa que eu não quero nem saber disso na minha mão, mas cada um tem um pensamento, né? Deixa eu fazer uma pergunta e eu ia começar com o pastor Ailson por questão de lógica, né? Comecei com o irmão, ia passar para ele, mas eu queria que o senhor levantasse essa bola para a gente. Aí o pastor Ailson vai entrar também nessa discussão. Por quê? Porque eu quero perguntar sobre porte e posse de armas. Tem uma diferença bem distinta em relação à posse e a porte e a posse de armas, né, o irmão Gilson? Sim, a diferença aí entre a posse e o porte de arma é que a posse, né, a pessoa legalmente ela pode comprar, né, cumprindo as exigências e ter a sua posse, por exemplo, a sua arma em casa. Sim. Já o porte de arma não é todas as pessoas que podem ter, né? É o que permite essa pessoa portar aquela arma em vias, né? Na rua, ela está com a arma portada. Ela vai ser preparada para isso, então, né? Porque, assim, teve muita discussão na sociedade acerca disso. Se o civil pode portar, se não pode portar. Como você falou, posse, você tem a legalização para comprar e deixar em casa, para se defender, tá? Mas você não pode sair nem na padaria com ela, se você não tem o porte, não é isso? Além da posse, tem que ter o documento de porte para poder sair com eles, né? Mas, assim, eu acredito que aquilo que regula, né, o sistema que regula isso, não vai dar porte para qualquer um, vai preparar o ser humano, a pessoa, para ter o porte, né? Que eu creio que, querendo liberar, como queriam liberar, seria desse jeito, né? Com preparação psicológica, com preparação no sentido de experiência, para a pessoa ter o porte, porque... Imagina, né? Qualquer pessoa que tenha condição, compra uma arma, tem o posse, mas também tem condição de portar e sai pela rua com arma. Imagina que seria uma época de faroeste, né? De novo, ia voltar aquela época do faroeste, né? Hoje, por exemplo, nós temos o porte funcional, o particular, né? O rural e o CAC. Eu quero que o senhor fale sobre isso aí é novidade para mim. Mas, assim, passou... Porte e posse. A gente já entendeu aqui, o senhor é tenente, né? Subtenente, né? Sabe o que está falando. Tá armado aí? Não, fala lá não. Só com o Espírito Santo. Só com o Espírito Santo, né? Glória a Deus. Além de ser subtenente da Polícia Militar, ele também é um servo de Deus e trabalha num projeto na nossa igreja. Depois, mais para frente, a gente vai falar sobre isso. Mas, pastor Ailson, porte a gente entendeu agora, porte e posse. O que o senhor pensa disso? Né? E o que o senhor pode falar, até em termos bíblicos também, acerca disso? Bom, pastor, dentro em termos bíblicos, nós vemos que no Antigo Testamento a posse era algo comum naquele tempo. Mas a partir de Jesus para cá, nós entendemos que a nossa arma, como o pastor falou, é o Espírito Santo de Deus. Na época da lei era... Olho por olho. Era olho por olho, dente por dente, né? Justamente. E a pessoa tinha... Não, aí no tempo da lei tinha a posse e o porte, né? Você possui e você pode portar em tudo quanto é lugar. Você vai lá, mexe comigo não, navalhada, né? E era normal porque era uma outra época, né? Agora, realmente agora quando chega o tempo de Jesus, o tempo da graça, aí a gente é armado com o Espírito Santo. Né? Isso aí. Graças a Deus, que coisa boa. Vamos lá, o senhor falou então de vários portes, né? Modalidade de porte de arma, como é que é isso? Nós temos o funcional, que dá o direito ali no momento que está trabalhando, né? Alguns profissionais, eles têm o porte exatamente... São preparados para estar trabalhando.
eu cito um deles, né? As pessoas chegam até a confundir muito, pastor. Vigia e porteiro com vigilante, né? Sim. Vigilante é aquele profissional que ele tem o porte ali, principalmente em serviço. O vigia e o porteiro não. Entendi. E aí nós temos o porte particular, que também tem lá suas exigências, né? Junto à Polícia Federal. Sim. Que são muitas. E, irmão Justo, isso é muito importante, pastor, porque, assim, a discussão que a gente teve recentemente no país, sem entrar para o lado político, nada disso, a impressão que dava é assim, ó, vai lá, pega uma arma e sai. Não era isso. Não, mas deixaram transparecer para a gente que a liberação das armas seria uma coisa indiscriminada, onde você vai lá, compra e anda, sai armado. Não é assim, né? Não. Quer dizer, tem aquele porte, então, que é funcional, que o senhor falou, né? Sim. Que é o trabalhador, né? E tem aquele que qual? O particular. O particular, né? Que uma pessoa preparada, devidamente preparada, ela pode portar. Sim, e tem que comprovar também a Polícia Federal, principalmente, porque ela precisa daquele porte. Não é, então, assim, tá liberado as armas, e aí qualquer um pega as armas e sai com a arma na mão. E aí tem o rural, né? Que são aquelas pessoas que comprovam, né, o trabalho dela na área de rural, a necessidade ali dos bens, principalmente ali as fazendas, né? Que são invadidas de vez em quando. Isso. E tem o CAC, né? CAC. Que é CAC. O CAC. Entendeu? Caçador, que é isso? Caçador, atirador. Atirador? E colecionador, atirador e caçador. Colecionador de armas, então, tem porte porque ele coleciona. Posse, porque ele coleciona. Mas aí ele é caçador também, pode ter porte. Para poder sair para caçar. Ele tem um registro que é feito, né? Que é o CR, é chamado de CR, né? E aí o CR é um documento que autoriza a eles ter esse armamento. Entendi. E a SIGA CAC todas essas... tanto caçador, atirador... As qualificações, as qualificações, caso, né? Que está dentro ali do CR. Então, ele tem o porte, mas para isso. Para caçar, né? Para colecionar. Ou o outro qual é? Atirar. Caçador, atirador e colecionador. Entendi. Mas tem algumas exigências de documento, de poder estar indo de um stand para o outro, tem essas exigências tem também. Toda uma... Tem. Até a forma de portar, né? Isto. Pelo que eu sei muito pouco, já falei, né? Isso. Sei muito pouco, mas quem tem essas qualificações sabem até portar a arma, não pode ir solta, por exemplo, no porta-luva do carro, né? Ou na cintura da pessoa. Tem até para carregar, não tem uma coisa dessa? Tem casos que a pessoa, para portar, ela tem que ter uma maletinha, alguma coisinha, um local para Eles estavam até com autorização de andar com ela municiada, tá? Ou não municiada. Houve uma mudança, parece que agora só desmuniciada, tá? E agora eu acho que mês que vem vai ter uma nova mudança. Né? Entendi. E a gente está esperando aí para ver como é que vai ser esse regulamento novo aí. Entendi. Pastor Ailson Patrício. Capacidade para se defender, a arma nos dá, o porte de arma nos dá a capacidade para se defender ou, na verdade, coloca um risco maior para a população com a pessoa tendo o porte de armas? O que você acha? Bom, a insegurança faz com que a pessoa venha ter essa capacidade de pegar uma arma e se defender. Mas dentro do meu ponto de vista, eu acredito que não é uma boa, como eu posso falar para vocês, uma boa ideia. Andar armado. Não, mas como a gente falou aqui, para você poder andar armado legalmente, né, com porte, você vai passar por todo um processo psiquiátrico, psicológico, Polícia Federal, né? Isso. Não é chegar e botar a arma na cintura. Agora, se uma pessoa faz assim, ela está fora da lei. E se ela for pegar com a arma, ela vai ser presa, não é isso? Agora, se ela está, digamos que ela esteja capacitada para andar armado. Capacitada. Mas ela está trazendo mais risco ou ela está tendo capacidade de se defender? Bom, em termos técnicos, capacidade de se defender.
mas em termos coletivo, eu acredito que não seja uma boa ocasião para isso. Não vale a pena, não valeria a pena, na sua opinião. Porque você vê que tem muitas pessoas capacitadas que erram. Que na hora... que não estão preparadas emocionalmente para atuar. Até porque, assim, tem todo um preparo, o irmão é subtenente da polícia, sabe disso, tem todo um preparo psicológico, né, irmão, para se portar arma e para se trabalhar nesse meio, mas a gente é ser humano, né? Sim. A gente pode estar num momento ruim ali, né? E tá com porte, e tem condição, tem essa capacidade de se defender, tem uma condição psicológica, mas de repente naquele momento você não está psicologicamente bem, alguém vem e enfrenta você de uma maneira afrontosa, de uma maneira violenta, e de repente você vai tomar decisões. Pode ser que tome decisões que na hora não vai ser a melhor, né? Pode acontecer isso, não pode? Pode. Na verdade, a arma, a utilização dela pelos meios legais é conter uma injusta agressão, né? E não uma letalidade. A ideia não é a letalidade, é a justa agressão. Você está se defendendo de uma justa... Não só se defendendo, mas defendendo outros. Ah, né? Entendi, tá. Por exemplo, uma pessoa ali por algum descontrole, ou até mesmo... Está quase matando uma outra lá. Isso. E aí você tentou verbalmente fazer com que parasse, ele utilizou de meios, né, contra a você e a outros, você vai conter aquela pessoa. Sim. Agora... Quer dizer, tem que estar bem preparado psicologicamente para portar arma, então. Sim, porque você tem que entender que após aquela pessoa existe... Sim. Né? Sim. Você tem que saber o tipo de arma que você está utilizando, se você não vai botar em risco outras pessoas, né? Então, tudo isso aí é importante, por isso que a preparação, ela é muito, assim, pastor, ela está acima de tudo. Não pode qualquer um ter uma arma. Sim, isso eu concordo. Não pode qualquer um, e essa discussão é muito boa, porque eu fiquei com essa impressão quando teve essa discussão muito acalorada, né? De arma à sociedade, ou desarma a sociedade, pode andar armado ou não pode andar armado. A impressão que eu fiquei é que estavam colocando de uma tal maneira como qualquer um ia ali no armarinho ali, ia comprar uma arma, botar na cintura e sair armado. E não é isso, ia ter toda uma preparação. Agora, a gente sabe que tem um monte de assunto, corrupção, um monte de coisa assim, facilitaria algumas pessoas sem condições de terem arma também. Enfim, é uma discussão complicada, né? Bastante ampla. Nós vamos dar uma parada rápida e voltamos já com o nosso programa Conexão. Vamos lá, eu volto já. Não saia daí. Voltamos com Conexão, eu sou o pastor Ednilson Lima e olha, a gente hoje está falando sobre porte de armas. Mas pastor, porte de armas, o que o senhor tem a ver com isso? Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com isso. A minha arma é a palavra de Deus, a minha arma é o Evangelho, a minha arma e minha armadura está lá em Efésios 6. Então assim, a gente está preparado para combater o bom combate da fé e terminar nossa carreira. Agora, é um assunto... de amplitude incomum, é um assunto que a sociedade precisa conversar, é um assunto que a gente precisa colocar na mesa para poder entender melhor esse negócio, né, de porte. Vai liberar para a população, vai liberar para o civil andar com a arma na rua ou não libera? Como é que funciona isso? Quer dizer, tem muita coisa a ser discutida, coisa que a gente nem pode discutir e não dá para discutir aqui, né? Mas algumas coisas a gente consegue discutir sim, já falamos muita coisa boa e vamos voltar a esses assuntos em nome de Jesus. Comigo aqui está o Gilson. Qual é o seu sobrenome mesmo? Souza Jesus. Souza, né? Mas o pessoal te chama de Gilson Souza ou Gilson Jesus? Não, deixa o Jesus para depois, o Jesus fica com a gente o tempo todo, né? Gilson, eu só te chamo de Gilson, cara. O Gilson, além de tudo, é o meu amigo também, subtenente da Polícia Militar, coordenador do nosso Graça em Ação, um grande projeto que a gente tem na igreja. Daqui a pouquinho ele vai falar sobre esse projeto. E aí, enfim, a gente está falando sobre isso, ele tem um pouco mais de experiência, lógico, para falar na parte mais técnica. E também o pastor Ailson,
que é o nosso pastor ali junto comigo em Bangu, tem me auxiliado já há alguns anos, para também trazer um pouco de entendimento no sentido espiritual. Eu queria perguntar o seguinte, o irmão Gilson, mais armas nas ruas e mais armas nas mãos dos civis aumentaram o feminicídio ou não aumentaram o feminicídio? Pode aumentar ainda mais do que já é. A gente sabe que a violência contra as mulheres no nosso país, acho que nem é só no nosso país, né? A violência contra a mulher, tudo bem, vamos falar do nosso Brasil. A violência contra a mulher no nosso país é algo muito grave mesmo, né? E eu acho que a gente tem combatido bastante isso, graças a Deus, está se combatendo muito isso, graças a Deus, mas ainda é muito forte a violência contra a mulher, né? Mas assim, o porte de armas, ele pode aumentar esse feminicídio? Pastor Ednilson, eu não diria que ele possa aumentar, ele pode contribuir. Para o aumento, então, do feminicídio. Por quê? Porque aquele cara que está com a vontade de fazer o mal, que está com a ruindade no coração, independente de arma, ele vai fazer. Ele vai dar E a gente vê muito isso, né? A gente vê isso. A gente vê mulheres sendo jogadas de prédio, sendo jogadas embaixo do carro, sendo pisoteada até morrer, ou, sei lá, enforcada, tanta coisa que a gente vê. Sim, mas por que contribuir? Se ele tem a arma, vai ser um meio mais fácil dele executar essa intenção dele. Para o senhor ter ideia, em 2020, a cada 2 mulheres, né, que foram mortas... No nosso país. Uma delas foi por arma de fogo. Meu Deus do céu. E aí complica. Não, assim, é um assunto que tem que discutir muito, porque o feminicídio, há o hominicídio também, né? Porque também tem mulheres esquartejando seus maridos aí, botando em malinha também, né? É importante, mas é muito forte no nosso país essa coisa de violência contra a mulher. A gente tem que combater muito esse negócio aí. Muito, né? E se a arma na mão de qualquer pessoa desequilibrada, não pode. Para ter um porte de arma, foi muito bom você ter falado sobre a diferença entre o porte e a posse, né? E nesse caso a posse contribui também muito. Muito, porque está dentro de casa, né? Na hora do nervosismo você corre lá, pega, né? Está dentro de casa. Então nem a posse, na verdade, você deveria que rever até a posse. Porque assim, você imagina você tem uma posse de arma em casa e você tem uma discussão e o cara é desequilibrado. Tem gente desequilibrada aí, você vê constantemente na televisão, né? E o que deixa mais triste, que não chega nem sem fase ainda, assim, já de casamento. Muitos casos já estão acontecendo em fase ainda de namoro. De namoro. Por ciúme. Aí fica um recado também para as mulheres, cuidado, né? Poxa, muito cuidado, não sai se envolvendo e se entregando e se rendendo. Conheça a pessoa primeiro de se envolver mais, mas isso é outro assunto, outro programa. Pastor, eu acho que a pessoa precisa ter um controle maior, né? Sim. Buscar a Deus, ter um controle maior e pensar muito antes de querer ter não vou nem dizer porte, mas a posse que já é complicado. Mas olha, eu vou até colocar um foguinho aqui. É mais ou menos como aquela pessoa que compra um carro, que aprendeu a dirigir, mas não tirou a carteira ainda, né? Porque ela fala assim, eu não vou andar com o carro enquanto eu não tirar minha carteira. Daqui a pouquinho ela está com o carro parado na garagem, ela sabe dirigir, daqui a pouco eu vou tirar minha carteira, só vou na padaria, aí vai lá, compra o pão e volta, aí tem o prazer de dirigir. Aí daqui a pouco, eu vou na casa da mamãe, é urgente, já vai sem carteira. E daqui a pouquinho está dirigindo sem carteira. Você tem o posse, vai terminar acontecendo uma coisa dessa. Pode acontecer uma coisa dessa, né? Pastor, aí num caso desse, eu acho que a pessoa ela tem que ter muito controle, e Deus pode dar isso. Né? Sim. Bom, tem que ter um exemplo disso. Eu já servi o Exército durante um ano e meio, e teve um colega meu que mesmo sabendo manusear bem o armamento, ele errou. Ele deu um golpe de segurança. Na hora que ele foi pegar a munição daquele golpe que ele deu de segurança, ele, sem querer, apertou no gatilho e quase que ia perdendo uma das suas pernas. Da própria perna? Ele atirou na própria perna? Na própria perna. Você vê que não é todo mundo que tem esse controle emocional. Sim. Por mais que você seja uma pessoa que esteja ali
praticando, tem habilidade, você ainda Tenha tem sido segurança. preparado por psicólogos e tudo Sim. mais, por instituições, mesmo assim. A gente é humano, né, cara? Quer dizer, a pessoa Somos tem que sujeitos a pensar falhas. nisso antes de ter o posse e o porte, né? Porque você é ser humano, uma hora de... Você tem que entender. Você está uma pessoa completamente preparada, mas você vê uma pessoa destemperada aí na televisão, pessoas que você jamais iria imaginar, pessoas calmas, pessoas preparadas psicologicamente e, de repente, dê um destempero lá e sai sendo violento. Imagina uma pessoa dessa armada. Se ela está lá com porte lá e está armada na hora. Ela pode cometer uma loucura, né? Ajudante das forças de segurança. Sabe dizer o que é isso? Eu entendi, nesse caso aí, por exemplo, agora existe aí esse papel aí, acho que é Segov, né? Esse pessoal que anda com os policiais militares. Sim, que eles não são policiais, mas ele passa a ter porte de arma para dar apoio. Não, eles não têm. Eles não têm. Não tem? Não tem entendi. porte de arma, tá? Eles acompanham a força de segurança ali com alguns deveres, né? Direcionado a eles. Pode falar. Com alguns deveres direcionados a eles, mas eles não têm esse porte de segurança. Sim, não tem. Alguns agentes, por exemplo, até conseguem o porte de arma deles, né? É porque a ajudante das forças de segurança, então você entende que são pessoas que apoiam, né? Que dão apoio, né? Agora, tem as forças auxiliares, né? Que, por exemplo, são as polícias, né? Sim. Aí sim elas têm o porte. Em alguns estados, por exemplo, até a própria Guarda Municipal tem também o porte. São Paulo tem. Aqui no Rio eles estão tentando fazer isso. No Rio? O pastor Ailson, você pode ler Êxodo 22 para mim aí? 22 agora. Procura aí Êxodo 22 e lê o versículo 2 e 3 para mim. Com certeza. Rapidinho. Aí a gente vai poder falar um pouquinho sobre isso, porque tem tudo a ver, eu creio que essa palavra vai ser boa para a gente. Podemos? Pode ler. Se o ladrão for achado a minar e for ferido e morrer, o que o feriu não será culpado do sangue. Se o sol houver saído sobre ele, será culpado do sangue. O ladrão fará restituição total. E se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Só repete um pouquinho no versículo 2, o início. O início, se o sol houver saído sobre ele, será culpado do sangue. Não, o versículo 2. O 2. É. Se o ladrão for achado a minar e for ferido e morrer, o que o feriu não será culpado do sangue. Que coisa, né? Então você vê que tem na Bíblia muita abertura para falar sobre essas armas, sobre ferir alguém e sempre trazendo para o lado de uma justiça, né? Se você fere e dependendo de como você feriu e da pessoa que você feriu, do que a pessoa está fazendo, como hoje, uma vez eu ouvi um policial falar que na cartilha de vocês, né, está você pode até atirar se for você estiver respondendo, né? Como é que fala? Tem um termo que vocês usam. Então, contém injusta agressão. Não, mas ele usou outro termo, rapaz. Quer dizer, alguém atira, você então, por ser recebido, atira... Legítima defesa? Legítima defesa, isso. Me fugiu aqui a frase. E ele falou assim, se eu sou recebido, então eu vou agir em legítima defesa. É assim que eu posso, deveria ser desse jeito. A partir do momento que você bota uma pessoa de joelho e atira, você executa, né? Sim. Você não está em legítima defesa. E ele falou, a legítima defesa está dentro da nossa cartilha. Sim. Eu não estou... Porque a gente estava falando sobre pecado, sobre tirar a vida, né? A gente estava comentando sobre esse assunto. E ele estava nervoso por causa disso, né? Ele tinha se convertido e ele estava nervoso por causa disso. Eu falei assim, o que fala a sua cartilha em relação ao confronto? Aí ele falou sobre isso. Eu falei, então, aí você está dentro da lei. Se você for recebido e você está em legítima defesa e você terminar acertando, você está dentro da lei. Você não está errado diante de Deus. Você está dentro da lei. E ele ficou assim, olhando, e falou, então, pastor, então tá tudo bem?
E está tudo bem se for desse jeito, né? Se for desse jeito. Então, é importante você ver que a Bíblia dá base para isso, né? Sim. Glória a Deus por isso. Nós vamos ao quadro O Povo Fala agora, né? A opinião. Vamos ver nas ruas o que as pessoas pensam sobre se eles são a favor ou se não são a favor ao porte de armas, né? Vamos às ruas então, vamos com o Povo Fala. Sou contra porque a quantidade maior de armas em circulação aumenta ainda mais a violência. Nem todo mundo tem capacidade técnica para poder manusear uma arma. Tem os acidentes domésticos com armas e é por isso que eu sou contra. Eu sou a favor do porte de arma. Se você parar para analisar a segurança pública, ela hoje está muito precária, na minha opinião. E realmente acho que a volta do porte de arma seria, acho que o ideal, entendeu, para o cidadão brasileiro. En contra, totalmente. Porque es peligroso. Las personas comunes y corrientes no deberían portar armas. Ya es un peligro para ellos y para la gente, para cualquier persona. Los policías son los que siempre deberían portar su arma y tener el control de ella. Não, porte de armas a pessoa pode ter. Basta saber ter consciência, né? Que a população tem que se proteger, porque conforme está passando os anos, está ficando mais difícil para as pessoas de bem poder andar na rua. Porque a arma sozinha, ela não atira. Estando dentro de casa ou não. Basta a pessoa tem que ter qualificação para poder ter um porte de arma. Não significa, liberou o porte de arma. Não significa que todo cidadão vai ter arma. A favor, né? Porque o que a gente está, nós estamos passando, porte de arma, a gente com a arma, tem como nós nos defendermos, não é verdade? E eu sou a favor. Legalização de porte de armas, eu não concordo, tá? Porque o porte de armas depende muito da situação emocional de quem porta. E nós vemos aí, recentemente, que mesmo que esteja legalizado, com todas as condições exigíveis para essa legalização, está totalmente descontrolado as reações de quem tem. Estamos num momento, numa cultura e política tão complicada. Por exemplo, vamos legalizar. Cara, não temos condições, eu penso que não temos condições. Sou ao contrário? Também não sei, entendeu? O que a gente precisa fazer agora é debater. Penso que tem momento para as coisas. A gente sabe que toda essa história de legalização veio por conta de uma pessoa, que foi o ex-presidente. Então, assim, ele, gente que é CAC, mas por gostar de arma, pelo mercado. Então, a gente tem que... São todas questões que são complicadas. A minha resposta não foi o que vocês gostariam, sim ou não. Porque, cara, isso é complicado demais, entendeu? Então, assim, o que a gente precisa é debater, continuar debatendo e tirando as polaridades e entendendo o que é melhor para a sociedade. Ponto. Graças a Deus. Voltamos então, você viu a opinião do povo na rua, uns a favor, os contra. Eu acho que sempre que os nossos repórteres forem na rua falar sobre isso, vai ter sempre o favor e o contra. Mas teve um interessante ali, né? Ele falou sobre, não é a arma que atira, é a pessoa que está com a arma que atira, né? Sim. Uma vez eu ouvi isso, não sei onde eu ouvi isso. Não sei se foi em filme ou se foi alguém que falou isso para mim. A arma não mata, quem mata é o ser humano, né? E teve um que falou assim, não, todos podem ter um porte. Não, não pode. Não pode, né? Tem que estar preparado para ter um porte, não é isso, E a né? justificativa também. Inclusive, aquela pergunta anterior, desse bloco, antes da gente entrar no Povo Fala, na parte da opinião, que a gente falou sobre ajudante das forças de segurança, né? Eu até pesquisei aqui, as forças de segurança... Elas são todo esse sistema, todo organismo que a gente tem armado, né? A Polícia Militar, a Polícia Civil, toda essa... são as forças que dão segurança para a gente. Guarda Nacional. Guarda Nacional e tudo mais. Os ajudantes seriam aqueles que participam daquilo. Os próprios policiais, detetives e tudo mais. Guarda Nacional, esse povo que ajuda essas forças de segurança, esse organismo que deveria dar segurança para a gente.
não está se sentindo tão seguro assim no nosso Rio de Janeiro e no nosso país, mas eu não estou nem criticando, né? Cada um sabe das suas lutas, né? Do que passam, e eu não sei nem de longe o que as nossas forças de segurança passam para poder ir para a rua e dar segurança para a gente, né? Sim. Quais são as privações, quais são as dificuldades, quais são os apertos, enfim, o que é contra, né? Mas isso é interessante, né? Porque a gente tem essas forças de segurança que deveriam estar entre a nossa sociedade dando segurança e os que dão apoio a elas, os que participam delas, trabalham nelas, mas a gente vê que tá meio difícil, né? E cada uma delas trabalhando dentro da sua área. Por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal trabalha lá nas vias federais, né? A Polícia Militar na parte ostensiva, a Polícia Civil na investigação. E nesse contexto, as forças de segurança, elas acabam, num conjunto em si, tentando tornar o nosso... Fazem o melhor, digamos assim, né? A população. É muito fácil criticar, né? Muito fácil. É muito fácil criticar, mas quando você vê na rua um policial, por exemplo, com uma arminha, uma pistolinha, você vê o outro lá com aquelas armas grandonas, que eu nem sei o nome, aí você vê que há uma disparidade, uma coisa muito difícil aí, né? Pela parte policial, pastor, eu acho que hoje bem melhor, né? Nem podemos reclamar muito, porque se o senhor for ver, há alguns anos atrás, para você ter um porte, por exemplo, de um armamento restrito, era quase impossível. Demorava-se muito tempo para o Exército liberar o Sigma, né? Porque tem duas rotas aqui. O Exército tem o Sigma e a Polícia Federal o Sinan. Então, para você ter o porte de arma, ou é através de um ou é através do outro. Entendi. Entendeu? Hoje, é o sistema que liberaria para essas que libera, forças. Né? Que libera, né? Que libera, entendeu? E aí tinha dificuldade muito grande e hoje está melhor. Sim, o CAC ele não consegue comprar esses armamentos sem que o Exército libere o Sigma para eles. Entendi. Bom, passou. Então, nesse caso, o que a gente entende, né, que é que se o porte de armas estiver na mão de qualquer pessoa, vai dar ruim. Vai dar ruim. Como diz o jovem, né? Vai dar ruim. Tem que ter preparação. E aí, assim, não só psicológica, porque eu acho que espiritual também, hoje em dia, né? Com certeza. Bom, tem uma base bíblica aqui, Mateus 26, 52, Jesus fala para Pedro, guarde a sua espada. Então, eu acredito que... Ele fala que quem mata pela espada, morre pela espada. Morre pela espada, Se for pensar nisso aí, deixa o profissional, né? As forças de segurança, deixa eles, né? Justamente, Jesus nos ensina isso. Graças a Deus. Olha, nós vamos agora ao X da questão. Vamos lá? X da questão de hoje. O X da questão de hoje que eu trago para você é o seguinte. Não é para qualquer um. Andar armado não é para qualquer um. E Deus tem uma arma tremenda para você, que é a própria palavra de Deus, a sua fé. Jesus falou que a fé, ele pode, se você tiver fé e não duvidar, e você falar para o monte, sai daqui, erga-te para lá, esse monte vai obedecer. Jesus pegou uma figueira brava através da fé. Andou sobre o mar através da fé. Ensinou os servos dele a fazerem isso através da fé. Nós temos uma grande arma na mão, mais potente do que qualquer outra, que é a nossa fé. Então, o X da questão de hoje é busque a fé. É a melhor arma que você pode ter e é uma arma que ela não é visível, mas ela é muito poderosa, tá bom? E deixe para aqueles que realmente trabalham com isso, para aqueles que realmente estão preparados para isso, para andar desse jeito. É um X da questão de hoje que eu queria trazer para você. Pense bem, ore, busque a palavra de Deus antes de querer ter posse ou porte de armas na sua vida, em nome de Jesus. E na sua casa também. Tive tanto acidente com crianças pegando a arma do pai e atirando e se suicidando involuntariamente, logicamente, ou matando alguém. Enfim, pense bem, busque a Deus. A nossa fé é a maior arma que nós temos em nome de Jesus. Hoje eu estive aqui no programa do Conexão com o Gilson, meu amigo Gilson, e o pastor Ailson. Gilson, foi um prazer tê-lo aqui com a gente. E como é que é o projeto, graças a esse projeto que tem
tem ajudado tantas pessoas. Fala com o pessoal. O projeto Graça em Ação, pastor, é um projeto que foi criado ali com a bênção, né, de Deus. É um projeto que tem ajudado muitas e muitas pessoas. Para o senhor ter ideia, só no ano passado foi formado em torno de mais de 12 mil pessoas. 12 mil pessoas ano passado? 12 mil pessoas. Gratuitamente? Gratuitamente. Seja o curso cuidador de idoso, cuidador infantil, APH, porteiro, vigia e supervisor de segurança e outros. E esse ano já começamos aí, já estamos com uma base aí de 3 mil pessoas em andamento. Que coisa boa. E se quiserem, alguém quiser participar, como é que faz? Para você que está querendo alguns dos nossos cursos, primeiro você pode ir lá no Instagram, GACA em Ação Oficial, ou você pode ligar para aqui, 021 3344 5910. 021 3344 5910 é o telefone do Projeto Graça em Ação. Glória a Deus. Pastor Ailson, foi um prazer tê-lo aqui com a gente. Obrigado, o prazer foi todo meu, pastor Ednilson. Graças a Deus. Olha, amigos, não esqueçam, hein? Meu endereço é Rua Coronel Tamarindo, 2030, em frente à estação de trem. Eu tenho convidado as pessoas para o domingo. Está muito especial nosso domingo. 7, 9 e meia, 15 e 18 horas. Vem estar comigo. É bem em frente à estação de trem de Bangu, fácil de chegar. Deus abençoe vocês e até o próximo programa Conexão.